Olá, nossa, que linda! Olá! Tudo bem? É, Ah, estava falhando. Agora eu tô te ouvindo. Fala. às vezes eu deixo o celular aqui perto do computador e ele dá uma interferida. Já tirei. Eu comecei aqui e já tirei. Oh, parabéns primeiro, né? Pela. Eu estou feliz. Eu falei, nossa, que legal. Eu vi o post e falei, vamos inscrever, vamos lá. E assim, eu baixei o aplicativo, vou até te falar isso, olha que engraçado. Eu baixei o aplicativo, eu não conhecia. Aí eu fiz um teste, né? Uhum. Coloquei os nomes de vocês lá, fiz um teste e deu seu nome, né? Mas eu fiz assim que eu baixei logo cedo. Sim, Aí eu falei, ai, que sacanagem, né? Se não der ela, não sei o quê. E deu você de novo. tá vendo? Quando é pra ser, né? É pra ser, eu acho que você desejou muito isso, né? Física quântica. Falei, vou fazer. E aí deu certo. E a gente tem aquela outra também para fazer depois. Beleza, a gente faz sim, Fê. A gente vai respeitando a sua agenda aí. Você só vai me É, falando, a gente marca. essa aqui é para colher crítica, certo? Certo. Aí você permite eu gravar para mostrar para eles, para que eles aprendam também a fazer isso, né? Permito a gravação, a divulgação. Agora me diz uma coisa, você recebe muita crítica? Olha, eu tenho um trabalho que é muito aberto a críticas, porque eu trabalho com criação na arquitetura. Então, quando você está fazendo um projeto, você nunca sabe exatamente como vai ser. Do ponto de vista familiar, não. Eu tenho uma estrutura familiar bem tranquila nesse ponto. A gente procura, sempre na medida do possível, conversar e se comunicar mais verdadeiramente do que ficar só na crítica. Mas eu tenho uma questão, eu sou uma pessoa muito autocrítica. Tem isso também, viu? Aí é uma outra técnica também, porque a distância entre o outro e você é a mesma distância entre você e você mesma. Quando você se Muito aproxima de interessante. você, né, você aceita melhor o outro, né? Bem legal isso. Isso, mas a gente fazendo esse, pode ser que alguma coisa aconteça, né? Ok. Porque são pontos conflitantes, né? A gente tem isso que você me falou, por exemplo, às vezes, no caso de mulheres, é muito comum, né? Ela querer cuidar da família e querer ter sucesso. Então, tem a Carla, um exemplo, né? Tem a Carla Certo. que quer trabalhar, né? Ganhar dinheiro, fazer sucesso, e tem a Carla que quer cuidar Uhum. do filho. Aí uma Carla não gosta da outra Carla, porque elas têm uns valores poucos diferentes, aí elas entram em conflitos, né? A gente fala, por que eu procrastino? Né? É porque tem divergências de interesses nos seus próprios, nos valores dentro de você. Mas tem técnica para Certo. poder fazer isso também. Quem sabe num próximo sorteio eu não faço essa aí. Vamos lá. Mas então tá. Primeira coisa, isso não tem nada a ver com a técnica, né? Uhum. Mas eu acho importante sempre falar que na realidade nós temos três cérebros, né? Aqui eu não achei o estômago, mas eu coloquei isso aqui como se fosse o estômago, né? É, Está bem representado. é, seria o coração, né? A cabeça Uhum. mesmo, que a gente já sabe que existe um cérebro na cabeça e no estômago. Tanto é que tem sinapses neurais no estômago. Eu acho que um gato tem a mesma sinapse neural no cérebro que a gente tem no estômago. Tanto é que o que Certo. você come, o cérebro do seu estômago, ele já espera receber aqueles nutrientes, né? E quando ele não recebe, às vezes, por exemplo, uma água destilada, por exemplo, ele pensa em receber os nutrientes da água. Como a água é destilada e é tirada alguns nutrientes, causa osteoporose, porque
ele quer aquele nutriente, não recebe, então ele suga dos ossos de lugares que já tem, porque ele está esperando receber. Então, assim, tudo isso faz parte do nosso cérebro instintivo, tudo isso. Então, às vezes, você tem assim, fazer uma apresentação e dá vontade de ir no banheiro e não sai mais, né? É o seu cérebro instintivo te tirando, é uma crença de incapacidade de presença, né? Te tira do lugar. Quando você fala, um aperto no coração, é uma crença de identidade, né? São cérebros nossos também. Então, conforme a pessoa vai falando, você sabe em que nível neurológico está aquela crença da pessoa, né? Mas, enfim, não são só problemas. Isso não são problemas, né? Isso aqui são habilidades para a gente aprender a conhecer. O QI é a cabeça propriamente dita, né? É uma aprendizagem lenta, mas quando você decora o processo, fica rápido, né? O QE é uma aprendizagem muito mais lenta, mas assim, não tem assim a fórmula certa. É a tentativa e o erro. Imagina uma criança quando vai comer a primeira vez, né? Ela vai colocar a colher na boca, ela não põe certinho na boca, ela põe aqui, põe na testa, menos a boca. Uma hora ela contrário, vai passear. Também quando acerta não erra mais, né? Aí é outro problema, né? Aí você tem que desaprender. Tem gente que é assim. E o QS, que é outra habilidade, é uma conexão mais com algo superior, né? Algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de ciência. O nome que isso representa não importa, né? O que importa é a conexão que você tem com algo superior que... eu estava até vendo um filme de um matemático que ele nunca estudou, é um indiano, né? Eu esqueci o nome desse filme agora. E ele é estudado até hoje, ele já morreu, né? E ele é estudado até hoje com as fórmulas matemáticas que ele escreveu, porque ele usava muito essa conexão QS, por exemplo. Né? A questão de tempo e espaço, de conhecimento, que o QI e o QE tem, né? Aí você fala, não entendo, é um passe de mágica, né? Mas, enfim, nós temos essas 3 habilidades. E mesmo que você diga que você não entende muito bem o que é o QS, esteja aberta, esteja conectada, né? Conexão mesmo, né? Isso, é uma conexão. No caso desse cérebro, que a gente fala das entranhas, do estômago, esteja presente, né? Se permita, né? Seja merecedora. E o QI esteja atenta, né? São as crenças de capacidade. Você tem toda a capacidade, o merecimento e a conexão para aprender, assim como todo mundo tem, certo? Certo. Aqui, então a gente vai começar propriamente dito acolhendo críticas, né? Quando alguém, você não tem nenhuma pessoa assim que é mais difícil um relacionamento, que ela fala te incomoda? Não, assim, você não precisa me dar detalhes, você não precisa falar nada. Você só localiza. Tem alguns clientes, tem um cliente em específico que tem muito as verdades dele e então qualquer coisa que você vai falar ele já tem a resposta pronta. Então, e aí você faz essa carinha aqui para ele. Diálogo. Internamente você faz essa carinha para ele aqui da coruja. Já chega com essa carinha, né? A gente brinca que ele é super delicado, como uma pedra de granito. Então tá. Então, assim, então você já localizou uma situação. Na realidade, sim, você acha que o problema em si é a crítica ou as emoções que causam nisso tudo? As emoções que essas críticas causam. Geralmente são as emoções, né? Porque na sim, comunicação
uma das tarefas mais difíceis, eu escrevi aqui, que é para o pessoal depois ter, né? De lidar com a crítica justamente é isso, né? Não é você pegar o feedback, né? Porque às vezes você acaba até perdendo a cabeça, dependendo da forma como é falada a crítica, né? No caso, você quer defender a sua posição, né? A gente parte para uma defesa e às vezes não é a questão da crítica pela crítica, é o que você sente quando você ouve aquilo, né? Que te causa uma reação além da crítica. No caso do trabalho, você ainda se segura um pouco, né? Porque você tem uma postura, né, de profissional, mas com uma outra pessoa, você facilmente pode perder a cabeça, tem gente que sai até na mão. Né? Acho que mulher é mais difícil, né? Se bem que tem umas aí que sai, né? Mas isso aí é possível de acontecer sim, né? A gente fala que perde a tampa, né? Porque você vai dar para mostrar aqui, vamos dizer, aqui a gente tem o cérebro, né, reptiliano, né? Que é o cérebro que todo réptil tem. Aí vamos dizer, não sei se vai dar para ver aqui essa aqui seria o cérebro límbico, que fica as emoções, eles são 2 cérebros instintivos. E o que cobre eles é um cérebro pensante, que é o neocórtex, né? Quando você lida com uma crítica dessa aí, que você perde, justamente você perde a cabeça, né? O seu cérebro ele é inundado por emoções assim, ó, isso aqui levanta. Isso aqui é desativado, assim, você é pura emoção, né? O que a gente chama do sequestro da amígdala. Aí é aqueles casos que a pessoa chega a matar e nem sabe que fez isso, né? Porque não tem razão nenhuma, né? O cérebro tá aqui, ó, assim, ó, desliga completamente, né? Interessante isso. Então, quando fala assim, ó, perde a tampa, né? Ou perde a cabeça, é isso mesmo, né? Você perde a parte crítica na conversa aqui. Então, o pulo do gato, quando você recebe uma crítica, né? A gente aqui, com o cérebro aqui fechadinho, bonitinho, funcionando, a gente consegue perceber que o pulo do gato é separar a emoção, né? Da fala, para a gente poder analisar isso, certo? Certo. Faz sentido a gente aprender a lidar com essa emoção? Estou anotando aqui, faz muito sentido. Então, assim, o aluno aplicado, você sabe que quando a gente anota, a gente está aprendendo, né? É verdade, ó, tem um caderninho aqui de autodesenvolvimento e tá aqui. Mas quando a gente compartilha, é que a gente realmente assimila quase 95% do que é falado. Exatamente. Então, mas antes da gente trabalhar isso, né, o primeiro passo que eu quero ver com você, já que a gente vai lidar com emoções, vamos primeiro buscar um antídoto, né? Para lidar com, às vezes é uma emoção muito forte, pode aparecer uma emoção forte ou não, né? Então eu quero que você escolha uma situação agora específica que você sentiu assim, com uma pistolinha de água, assim, poderosa, você ia conquistar o inferno, né? Que você falou assim, nossa, eu tô me sentindo, hoje eu tô poderosa. Talvez quando você foi sorteada lá no Alex, não sei, você ganhou. Tem várias situações dessas de que quando eu acredito, mas como eu comecei falando do trabalho, eu vou ancorar esse poder aí numa situação de trabalho também, que eu posso compartilhar, assim, uma obra de 9 meses, 35 milhões, e a gente estava 10 dias da inauguração e surgiu um problema gigante, e aí eu falei, não, calma, primeiro eu preciso conhecer o que está acontecendo, dividir isso em partes para saber como nós vamos resolver, porque eu era responsável lá naquele momento. Não tinha ninguém da empresa superior a mim lá e eu ia me comunicar por telefone, enfim, com as outras pessoas. E naquele momento, assim, sabe quando te dá
calma. E essa calma realmente veio, acho que do fundo do estômago, como você está ensinando aí. Ah, veio frio no estômago? E aí, sim, falei, não, agora vamos racionalizar, separar o problema em partes, e aí a solução vai aparecer. E nesse momento eu senti esse poder de realização mesmo, de resolver e de conquistar. Legal. E o que você ouvia naquela situação? O que você via? O que você sentia? Tá, em relação ao que eu ouvia, existia muito ruído, porque cada pessoa falava uma coisa, cada um tinha uma verdade do problema e cada um tinha a sua versão da história. E, na verdade, o que eu sentia é que não adiantava ficar preocupada com o que já foi, com o que cada um fez, com cada passo, ou se teve erro, ou quem era o culpado naquele momento. O que eu sentia é que era possível resolver se eu tivesse o fracionamento correto do problema. Então, mais ou menos assim. Como que era sentir isso, de que era possível resolver? Com todo mundo desesperado e você com essa sensação. Foi exatamente essa calma interna de que, olha, você não tem a solução na sua mão, mas você é a única que tem as ferramentas aqui para buscar essa solução. Então, se você sair do eixo agora... Você estava sentindo com a pistolinha de água ali. Exatamente. O fogo tá pegando e tá aqui. Eu que vou dar o primeiro tiro, né? Então, guarda essa sensação aí. Escolhe um lugar para você guardar, como se fosse um botão. Tá bom. Tá? E isso aí vai ser o seu trunfo no nosso jogo aqui. Se você precisar, vai ser isso que você vai usar. Tá bom? Ok. E cada vez que você precisar desse recurso, se você apertar esse botão, você vai acionar ele e ele fica cada vez mais forte. Tá bom? Combinado. Aliás, vamos fazer diferente. O botão tá aí, né? Tá. Você consegue aumentar esse poder em 2 vezes? Consigo. Como é que ficou? Me sinto grande. Nossa, então aumenta mais. Aumenta 4 vezes. Sente você crescendo como se fosse uma gigante e aquelas vozes que você ouviu, aquelas pessoas pequenininhas ali, ó, no seu pé ali, bem pequenininha. Como é que fica isso? Eu me sinto fora do problema, enxergando isso de cima, muito de cima. Ah, então ancora isso aí agora e vamos entrar pro jogo. Aperta aí seu botão que ele tá mais forte agora. Vamos lá. Vamos lá, o campo do jogo. O jogo é simples, tá? Ainda mais com esse poder aí, você já tá praticamente ganho. Que bom! Bom, a gente tá com a tampinha aqui, ela não vai sair daqui nunca. O superpoder tá aqui, ó, né? E aqui é você recebendo a crítica, né, do seu crítico. Ok. Você não precisa me falar a crítica, mas eu quero que você imagine como se tivesse escrita aqui a crítica aqui nesse quadrinho, como se fosse um quadrinho, né? Um gibi. E você ouvindo aquilo ali. Aqui você está ouvindo com toda aquela carga emocional, né? Querendo falar horrores, talvez para ele não podendo, né? Tudo aquilo lá. Mas você, além do seu trunfo aqui desse poder, a qualquer momento você pode acionar o seu botão aí se você achar que te cause algum desconforto, tá? Tá. Mas além aqui de você estar associada aqui, você tem aqui um trunfo, que aqui é como se fosse um portal, que aqui a gente está separando a parte emocional da conversa, né? Então aqui você consegue se ver, né? Recebendo a crítica, mas aqui você não sente emoção nenhuma. Tá? E não bastando isso, a gente te mandou lá para a Lua, você está aqui na Lua, aqui em cima, e você está assistindo, você recebendo a crítica. Então você está
muito poderosa mesmo. Certo, Certo? certo. Você conseguiu localizar o lugar, a pessoa crítica aí já, né? Já, Já conseguiu? Então, já consegui. então entra aí na situação. Imagina você agora recebendo a crítica aqui desse ser humano. Pronto? Pronto. Então tá. A situação está instalada aí. Agora, você aqui recebeu a crítica, tá até com a mão de indignada ali, né? Né? Não mereço isso, né? Trabalho Sim, tanto, tô ouvindo essas porcaria aí, para não falar outra palavra agora, né? E você tá aqui, talvez indignada, revoltada, né? É um sentimento que não é muito bom, certo? certo. Um sentimento de que, por mais que eu faça, de que adianta ser isso que eu vou ouvir, né? Um sentimento de desconforto mesmo. Talvez de insuficiência, né? Dele não enxergar o seu profissionalismo, né? Então, Sim, né? Aí tem infinitas possibilidades aí das emoções, né? Mas só que você está aqui também, é o seu outro você, no campo de proteção. E eu quero que você veja de novo, né? Você recebendo a crítica aqui, mas dessa posição. Só que aqui, ó, você está protegida, ó. Isso aqui é uma asinha, vamos dizer. Você vai ouvir tudo de novo agora, mas sem essa emoção. Você está assistindo a cena. Como é que é você ver nessa. quando eu assisto a cena, eu tenho uma sensação de que ele faz isso como autoproteção também, pela pressão que tem, ou pelo medo que tem de não atingir os resultados. E aí é mais fácil colocar a crítica do que aceitar construir um caminho. Então eu vejo até como uma fraqueza da pessoa, eu vejo como uma certa empatia daqui. Eu não sinto aquela raiva de falar, caraca, vou ter que escutar isso de novo. Tem que refazer uma coisa que está certo, né? É, bem por aí. né? Mas então daí você consegue perceber que talvez alguma coisa nele tenha razão. Sim. Nem 100% do que ele fala. Talvez a forma como ele fala não é a mais apropriada, né? Não necessariamente a forma, mas que existem pontos do conteúdo que sim podem ser levados em conta e que é um processo que poderia ser construído, na minha visão, sempre de outra forma. Mas Utiliza palavras que ele poderia ter escolhido palavras melhores, um tom de voz melhor, né? sim, né? Aqui o que eu falo nesse sentido é porque como eu estudei comunicação, eu faço uma metáfora ao seguinte, né? É, falar é igual nadar. Às vezes a pessoa nada cachorrinho e fala, eu sei nadar. Né? Mas se ela vai para uma competição, ela não sabe nadar os estilos lá, borboleta, né? Crawl, lá, sei lá, esqueci agora os nomes. Ela tem noção de que ela realmente não sabe nadar. Ela pensava que sabia, ela sabe o gasto dela ali, né? A gente aprende a falar na família, né? E a gente acha que sabe falar. A gente percebe isso quando recebe uma crítica, ou quando vai dar uma crítica, ou quando vai se vender, ou quando vai arrumar um emprego, ou empreender. É só abrir a boca, a gente já percebe, nossa, não deu certo, né? Alguma coisa não deu certo na comunicação. Porque ela tem vários elementos a serem estudados, né? Na parte linguística, na parte semântica, na parte fonética, né? Tem tudo isso. E eu, assim, o que eu percebi, né? Eu estudei toda essa parte na faculdade, mas na faculdade em si,
quem estuda isso, não leva em consideração a parte emocional, que é o que eu acredito, né? Que um elemento da comunicação que um linguista não leva em conta, ele leva em conta isso no referente, né? Que é uma parte mais, assim, que até leva em conta, né? Mas no dia a dia a gente não sabe nem o que é isso, né? Quem que vai chegar e vai falar dos sentimentos, né, para alguém? É um sinônimo de fracasso você falar assim, olha, você me deixou triste, é o jeito que você me fala, né? Então, é mais para esse lado. Então, meu trabalho é justamente isso. Saber fazer, ensinar, orientar a pessoa a se expressar de uma forma melhor, mas levando em consideração as emoções também, né? Certo. E aqui a gente vai ver isso aqui. Então, essa Carla protegida, vamos chamar ela de Carla protegida. Certo. Ela tem um poder maior aqui do que a Carla aqui na situação, certo? Ela já conseguiu até ter uma empatia com essa outra pessoa aqui, né? Com esse crítico. Sim. Né? Apesar daqui ela não amar ele 100%, né? Mas ela já tem as restrições, mas já consegue ver esse ponto de conexão, né? Esse ponto de falar, tá bom, vai, você tem razão nisso. Aqui vamos dizer que ela já está naquele triângulozinho que eu te mostrei, ela já tem um recurso maior aqui, que é o de estar aberta, né? O coração, é de acolher, né? De estar aberta a aprender, né? Com o outro, mesmo que não concorde, né? Então, Sim. vamos lá. Aí, tudo bem. Agora eu quero que você, aqui sem emoção nenhuma, pense qual pergunta você poderia fazer, né, para esse seu crítico, para que você entendesse melhor o que ele quer. Tá. Né? Que nem eu coloquei um exemplo aqui, porque aqui é muito amplo, né? São vários tipos de relacionamento. Eu coloquei assim: você poderia descrever mais especificamente como eu ajo de uma maneira rude, né? Que é uma crítica às vezes, né? Como eu ajo de uma maneira violenta, né? É claro que na conversa que você jamais faria isso, né? Mas aqui a Carla protegida pode fazer isso. Certo. Se imagine perguntando isso para o seu crítico. Você poderia me descrever especificamente o que você quer dizer, o que faz mais sentido, né? Tá. Imagina o que ele pode te responder disso. Eu acho que nesse momento em que ele é questionado, ele volta um pouco ao fato em si, não a questões com tanta carga emocional, mas ao fato em si mesmo. Como a gente estava falando de uma questão profissional, mais ao erro, ao acerto, à sugestão, por que essa resistência à mudança? Quais são os motivos? E aí a pessoa acaba voltando um pouco mais nessa reflexão dela em cima da questão. Talvez ele tire a parte emocional dele, o medo de perder dinheiro, não sei o que pode ser, já que é uma questão profissional. Ele volta mais ao fato em si e não toda a carga de administrar uma empresa inteira em cima de um único problema ou de uma única questão, né? Tira um pouco aquele peso todo, né? E o que muda com essa compreensão agora dessa Carla protegida aí? Nesse relacionamento, só com essa pequena percepção diferente. O que você acha que muda? Muda porque eu consigo ver o outro também com medo ou também com uma questão emocional para resolver. Então, a questão não é a resposta, e sim a carga emocional que ele está colocando nessa resposta, né? Sim, os medos, as aspirações, né, os anseios, né? Isso.
Então, você consegue ampliar, você consegue, é o que eu falo, quer ver? Deixa eu pegar aqui um caderno. Faz de conta que aqui tem um número 2, certo? Certo. Esse lado tem o número 6, né? Um exemplo, né? Você estaria vendo que número? O O 2. 2. E eu estaria vendo que número? O 6. Essa Carla protegida, ela está vendo 2, mas aqui ela está também procurando ver a perspectiva do crítico, que é o 6. Ela não enxerga, Uhum. né? Faz sentido isso? Faz sentido. Né? Então tá bom, estamos chegando. Então tá, já que você entendeu isso, você pegou o seu foguetinho e foi lá para a Lua, certo? Certo. Ó, em momento nenhum você usou seu superpoder aqui da calma, nem precisou, hein? Você já entrou tão poderoso, tão gigante aqui, que nem precisou, né? Você recebeu a crítica, ficou com a mãozinha ali indignada, mas superou, né? Respirei. Respirou e não pirou. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então tá, embarcamos aqui com o foguete, estamos indo para a Lua, com toda a tecnologia da NASA lá e essa compreensão aí dos números, das perspectivas, que é uma empatia, né? Você já está mais tranquila. Ainda vai fazer uma viagem para a Lua, vai curtir ali ó, a vista, tudo, né? E com toda a tecnologia da NASA ali, imagina aqui, ó, você está com a crítica ali, né? A, a Carla Protegida, ela te mandou as avaliações de tudo que ela conseguiu, certo? Só que você daqui tem uma perspectiva maior ainda, né? Então, eu quero que você divida essa crítica em duas partes, né? A parte que você concorda, que você falou que tem uma parte que ele tem razão, né? E a Isso. parte que você não concorda. E você vai elaborar duas respostas, mas daqui, com o conhecimento máximo que você tem, né? A parte que você concorda, eu sugiro aqui que se você concorda, ele está esperando um comportamento diferente. Ou talvez uma fala diferente, né? Para talvez ele sinta mais segurança, ou talvez para anular aqueles medos, ou para ir de encontro com as aspirações dele, né? Talvez ele queira ouvir uma palavra, né? Ou que você mude um comportamento, né? E a segunda que você não concorda, também, você vai falar assim, olha, você tem razão em partes, mas eu não gosto que você grite comigo, eu não gosto que você me chame de besta, de burro, ou seja lá o que for, né? Ou que você acha, ou que você me trate como. Há infinitas possibilidades, né? Tá. Então, elabora as duas respostas aí. Daí. Consigo já colocar as duas respostas. Eu vi você até sorrindo para ele. Das outras vezes você estava Processo mental intenso. Você estava mais tensa nas outras respostas. Você estava assim, ó. Mas você foi sorrindo. O negócio já está melhorando. Eu acho que, ó, quando você. A vista aqui da lua é mais bonitinha. Da lua, ele fica o Brad Pitt. Não sei se o seu crítico é homem ou mulher ou Angelina Jolie. Não sei. A lua lá, eles estão maravilhosos, né? Tá tudo cor-de-rosa. Agora pense o seguinte: ali da lua, qual é a visão que você tem do seu crítico? Você acha assim que ele quer te perseguir, que ele não acredita em você como profissional, ou que ele faz com uma intenção positiva isso?
Eu entendo que ele está sob grande pressão de decisão também, então ele ataca todos os pontos, e aí a intensidade é que é a questão, ou as palavras, ou a forma, mas ele ataca todos os pontos para que ele se sinta seguro, porque a pressão acaba nele, no fim das contas, né? Talvez Então eu sinto falar, fique que é tranquilo, não sei qual seria a palavra que daria segurança para ele. Talvez se você perguntasse o que você gostaria de ouvir de mim, né? Se expressar assim, você acha que ajudaria numa conversa dessa? eu acho que ajudaria e principalmente colocar que eu entendo o ponto de vista, que eu sei quais são os valores envolvidos, que eu sei quais são os riscos do negócio e que junto a tudo isso eu posso me posicionar com uma análise mais detalhada para que ele sinta segurança em tomar a decisão, para Sim, que essa insegurança não se transforme em críticas. sim. E a parte que você não concorda, como que você pode falar para ele para que vocês continuem mantendo um relacionamento bom? Certo. Eu acho que eu continuo conversando que eu entendo o ponto de vista dele, mas que, em resumo, bem curto e grosso, seria que jacaré parado vira bolsa. É, né? Justamente, né? É ir direto ao ponto, né? É ir direto ao ponto. Mas colocando essa questão de que uh, entendo todos os valores envolvidos, mas eu não concordo com o fato de que o que deu certo há 20 anos atrás continua dando certo hoje, que é preciso uma análise mais detalhada da questão para que a gente tome as decisões acertadas em conjunto. Faz sentido, então, mesmo assim, num relacionamento entre pai, mãe, né, filho e pais, entre esposos, né, ter esse mesmo diálogo no caso de uma crítica. Faz sentido a gente analisar, ver o que faz sentido, o que não faz, e falar, olha, eu não gosto que você, um filho fala, eu não gosto que você me infantilize, eu já cresci, né? Ou a esposa fala assim, olha, eu gosto de tal coisa, de tal situação, ou o esposo, né, o marido, né? Faz sentido expor, porque às vezes a gente pensa que a pessoa está vendo a mesma situação que a gente, mas não, está vendo dois, o outro está vendo seis. Faz sentido isso? Faz muito sentido, sim, Fê. E, inclusive, na hora que a gente falou de superar as emoções da fala, um pouco mais atrás, quando a gente colocou lá para achar um problema, eu até anotei aqui algumas outras pessoas para depois eu repetir mentalmente o exercício, inclusive com questões familiares, assim, de que meio que você culpa seus pais por tudo, mas isso é absurdo, então não existe um momento de falar assim, não, olha, por quê? Porque ele vê assim, né? Vê o 2 e eu tô vendo 6. Então, até numa ressignificação mesmo de alguns sentimentos. Às vezes a gente corta até o relacionamento com uma pessoa, achando que essa pessoa quer o nosso mal, né? E fazendo essa técnica, a gente tem uma visão diferente. A gente sai do nosso mundo, né? Para. Mas você vê que engraçado, né? O seu cérebro subconsciente ele começou a trazer outras situações para você trabalhar. Ele se sentiu Sim, seguro em trabalhar com isso. Se tiver, exatamente. a gente pode até fazer, já que você já conhece, a gente faz rapidinho de uma outra aqui, sem problema nenhum. A gente já está quase no final dessa mesmo, né? Certo. Então, assim, depois desse entendimento todo, você desce aqui toda poderosa aqui para sua vida, né? Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é colocar na prática, né? Eu quero que você imagine, né?
o passado, né? Você tendo essa nova atitude, esse novo comportamento, trazendo para o presente e lá no futuro, o que mudou e o que muda na sua vida, você tendo todo esse entendimento do 2 e do 6, vamos resumir assim, e como que você se vê lá na frente? A Carla profissional, falando com os clientes dela, como que é esse relacionamento? O que muda até nas emoções dela? Eu acho que é menos tensão em me colocar, porque eu não vou esperando uma crítica, então um pouco uma atenção diminui. É uma questão também de posicionamento. Então, pensar com empatia pelo lado do outro, para que essa comunicação seja mais efetiva. Então, assim, se eu vou falar com ele, eu sei que os medos dele são X, Y, Z, ou se eu vou falar com ele, eu sei que a postura dele é reativa, estruturar melhor ou elaborar melhor essa abordagem. As objeções, né? Exatamente, um pouco do que a gente fala em marketing, né? De trabalhar antes das objeções. Pode ser até que venha uma que você não trabalhou, mas aí você já está poderosa, aí já tem um botão também, né? Para acessar aí, né? Aperta qualquer coisa. Te pegou de surpresa, você tá vendo subir aqui, aperta o botão. Tá. Né? Sim. Aperta o seu botão aí do poder. E o que a Carla do futuro ela pode dar assim de dica para a Carla do presente? Que ela falou assim, eu consegui, né? O que ela pode falar para a Carla do presente? Qual é a dica que é o pulo do gato para ela? Eu acho que ao invés de ouvir com já pensando em reagir, é ouvir com empatia para que eu tenha clareza nos pontos que eu vou rebater do porque eu concordo e porque eu não concordo. Então, às vezes, quando a gente escuta o outro numa emoção acelerada, você só se pega nos pontos do que você já quer rebater na hora. Se você pudesse, você mandava calar a boca e já começava a responder. Você tá usando só o ouvido, né? E você está inserida no seu mundo, né? Exatamente. A tampa tá levantada e tá só pipocando lá, né? Por acaso você é descendente de italiano? Tem uma parte de italiana. Essa mãozinha levantada aqui, eu já e já vai. Tem por parte de materna aí os italianos. Então, aqui é uma mistura boa de húngaro com alemão e italiano. Nossa, aí só dá fera, né? Só dá gente fera aí. Então, ó, você sabendo de tudo isso, né? Você consegue reunir todo esse conhecimento de todas as Carlas e enfrentar melhor essa crítica? Sim, é um exercício possível agora, né? De empatia, de escuta. Como foi ficando essa Carla chegando aqui, ó? A Carla protegida, a Carla viajante, né? Vamos dar o nome dela aqui. E a super poderosa aqui, ó. Como que fica ela recebendo uma crítica? Tranquila. Consigo sentir aquela calma de entender que é um processo e que esse processo vai ter um resultado positivo. Porque eu sei lidar com o processo. Você chegou a ver o webinário? Que você divulgou no grupo do WhatsApp? Sim. Então, muitas vezes o que a gente conversa, né, são feridas que a gente entende lá da infância, né? Talvez de presença, de pertença, né? E elas aparecem em momentos críticos, né? E quando a gente faz esse exercício, a gente anula ela. Né? Sim. Quando eu falo que a energia do amor cura tudo, aqui é justamente a energia do amor. Você está colocando aqui amor numa conversa, né? E
pelo ponto de vista do outro, né? Quando a gente ama, mesmo achando que está errado, sem julgar, né? A energia flui, né? Por mais que a gente entenda que é errado, a energia, por isso faz sentido. Faz sim. Essa conexão, acho que o nome é empatia, não sei exatamente, mas essa escuta mais atenta, mais amorosa com o outro, que faz com que, mesmo enxergando pontos em que ele esteja errado, você tenha esse amor pelo que ele está falando, entenda para esperar e se colocar no momento correto. Eu voltei aqui para a gente poder fazer, já que você falou aqui de uma outra pessoa que apareceu, a gente não, a vida é feita de oportunidades, né? Então vamos fazer com outra, porque assim, você localizou uma pessoa e para essa pessoa o seu subconsciente pediu um recurso, certo? Certo. Para essa outra pessoa que você localizou agora, né? Qual é o recurso que você precisa para lidar com ela? Qual é a pistolinha de água que você vai apagar o fogo desse inferno aí? Imagina uma situação assim que você se sentiu. Qual é o recurso que você precisa para lidar com essa pessoa específica? É diferente. É diferente. Então. Porque numa situação pessoal, numa situação que envolve um relacionamento com mais proximidade, amor, até com mais liberdade, né? Porque é muito diferente de um relacionamento profissional. A tampa é mais fácil, né? É porque você tem mais campo de ação, talvez, né? É mais fácil e é mais perigoso, eu acho, porque às vezes você fala mais sem pensar, talvez, né? Talvez aqui, às vezes, a gente se arrepende até mais aqui, porque aqui você se permite soltar os seus cachorros, vamos dizer. Você já reage, né? Eu penso muito nisso, com tudo que eu venho estudando de autoconhecimento, assim, a questão de como você age quando você tá com a cabeça fria, como você reage, que é quando você explode, né? Então, assim... Lógico, né? Infelizmente, que eles falam flooding, né? Das emoções, quando isso acontece, não tem como a gente controlar. As pessoas falam, controlar as emoções não existem, né? Os impulsos vêm de fora, né? O que existe é a gente conhecer, a gente se conhecer e responder da melhor forma possível naquele momento. Se você viu que perdeu a tampa, dependendo da intensidade que é o negócio, primeiro, aquele negócio de contar até 10 realmente é válido, porque você contando é a parte pensante do cérebro, ele vai descendo, mas às vezes é tão intenso que você precisa sair fora mesmo, falar, olha, eu vou sair, daqui a pouco eu volto. A gente continua, agora eu não posso conversar, né? Você se conhecendo, saber... Caiu a linha aqui, desconectei. Caiu? Bom, vou falar de novo, assim, às vezes é tão intenso, né, que você precisa mesmo de um tempo, né? Às vezes contar até 10 volta ao cérebro, mas às vezes é muito intenso, você fala, não, eu preciso de um tempo, daqui a pouco a gente volta a conversar, vai fazer qualquer outra coisa, né? Correto. Meia hora no máximo, vamos dizer assim, já dá para voltar a ser um ser humano normal, né? Pensante, sem querer matar ninguém. Aí você volta a Tem risco de vida. Tem risco de vida, é verdade. Então, pensa uma situação que você estava com essa mesma pistolinha ali da outra, mas para lidar com esse tipo de situação que é mais intensa, mais próxima. O que você via? Não precisa nem me falar, mas o que você via, o que você ouvia, o que você sentia no seu corpo que te dava aquele empoderamento todo para você se sentir bem? Qual que é a palavra assim que veio à sua mente assim que de Amor. Amor. Quando foi que você
Imagina você sentindo esse amor, pode ancorar no mesmo lugar, para o botão ficar poderosíssimo, né? Multiplica esse amor 2 vezes mais, você consegue? Deixa esse coração ficar cada vez maior, assim, multiplica por 5, por 4, quantas vezes você quiser. Ele ficar enorme. Consigo. Como é que é? O que você sente? É uma leveza, uma conexão muito grande de pertencimento mesmo. Muito bem. Então, ó, coloca isso aí no mesmo botãozinho, né? E vamos entrar no jogo agora. Imagina você recebendo essa crítica. É um homem ou uma mulher? É uma mulher. Quer que troque aqui? Ou pode deixar? Não, tranquilo. É. Imagina você recebendo essa crítica aqui dessa mulher, né? Escrito aqui no quadrinho. E você aqui com aquela carga emocional, né? Talvez se permitindo, né, reagir àquela situação, né? E talvez você se arrependendo mais tarde de ter feito isso, né? Tudo que vier, né? Imagina você olhando, talvez você fique irritada, você querendo fugir dessa situação, não querendo conversar, né? Imagina essa situação. Todas as sensações negativas, as emoções negativas que aparecem ali. Talvez um frio no estômago, né? Você falou muito de pertencimento, né? Agora corre, senão você vira a bolsa, né? Jacaré parado vira a bolsa. Vem aqui para o campo de Tá. proteção, né? E se veja novamente recebendo essa crítica, né? Dessa pessoa, dessa mulher, né? Que é muito próxima de você. E o que você consegue ver desassociada de você? O que aparece? Quando eu olho desassociado, aparece muito uma questão de querer proteger, de querer que não passe por coisas que ela já passou. Então, assim, estou falando de uma relação mãe e filha, de coisas bem passadas. E eu vejo uma questão de proteção, só que ao invés de uma forma de ensinamento, uma forma de crítica à ação, ou à atitude, ou a qualquer. De repente ela nadou cachorrinho ali naquela conversa com você, né? Não foi Exatamente. uma borboleta, não foi um crown, nada disso, né? A intenção era positiva, né? Isso, eu consigo ver a intenção. Né? E aqui eu vou até fazer um particular, porque na comunicação é muito engraçado que às vezes a pessoa atribui o tom de voz a uma intenção positiva, mas se eu chegar e falar num tom de voz assim, Carla, seu serviço está uma porcaria, você é incompetente, né? Às vezes a pessoa te escuta e você está destruindo essa pessoa, mas, né? Num tom. Tom de voz. E às vezes eu falo, Carla, abre o olho, pelo amor de Deus, né? Assim, a pessoa atribui isso a alguém que está te perseguindo, que não gosta de você, e nem sempre isso é uma verdade, né? Às vezes ali está incutido o desespero da pessoa de querer que você não se dê mal, né? Certo. Né? Às vezes está lá o desespero, né? Faz sentido, talvez. Faz sentido sim, Fernanda. Uma... Essa dissociação essa pessoa que também às vezes não aprendeu a se comunicar, né? Como você disse lá no comecinho, que ela não consegue colocar a emoção correta, mas ela tem uma intenção e sai de qualquer forma, né? De repente ela quer que você seja 1000 vezes melhor que ela né? E ela não sabe como que ela faça com que isso aconteça, né? Talvez seja isso ou não. É uma possibilidade,
né? Certo. Então tá. Agora eu quero que você pergunte para essa pessoa, para ela descrever melhor qual é o comportamento que ela gostaria que você tivesse, né? Uhum. Quando ela te dá essa crítica, para que você entenda qual é o comportamento que ela não está aprovando, que ela está achando que vai, de acordo com o mapa dela, né? Que não vai ser um bom resultado para você. Certo. Você consegue ouvir uma resposta dessa pessoa, da sua mãe, no caso? O que ela está te falando de forma assertiva? Dessa vez ela está nadando crawl, hein? Porque você fez a pergunta certa para ela. Ela consegue voltar um pouco mais ao fato em si, a questão do que seria o conselho que ela gostaria de dar ao posicionamento e não só essa reação crítica a um fato. E não em relação ao fato só com crítica ou com dureza. Certo. Então agora vamos fazer as malas, vamos lá para a Lua. Vamos pegar o recurso da Carla Viajante, né? Vamos De lá. viagem a gente fica com a cabeça mais tranquila, né? Esparecer a cabeça. E você com os dados ali da Carla protegida, né? Você vai dividir a crítica em dois. A parte que faz sentido para você, né? Que você fala, realmente a minha mãe tem razão nisso aqui. Mas naquilo ela não tem razão. Eu não gosto que ela fala comigo desse jeito, né? E vai elaborar uma resposta em duas partes, né? Na parte que você concorda, o que você está aberta a mudar, né? E na parte que você não concorda, o que você falaria para ela para que ela não fizesse mais. Eu acho que na parte que eu concordo, que eu entendo os medos que a levam a partilhar a visão dela, mas que no momento não é exatamente isso, que as coisas não são iguais, que não é a mesma situação, e que ela está agindo baseada muito mais no medo dela do que na minha situação específica. Na realidade em si, né? Exatamente. Ela está alucinando, talvez, né? É. E é o que eu concordo, mas já não concordando muito, né? Não, mas tudo bem. Você percebeu, né? A intenção positiva dela, né? Sim. Já mudou a perspectiva dessa conversa, né? Você, mesmo não concordando, você viu que identificou a intenção positiva dela aqui. Que talvez ela, às vezes um filho falar, meu pai ou minha mãe não gosta de mim porque fala assim comigo, né? E fica com aquela coisa, né? Dentro dele. E eu acho que nesse ponto eu sinto bem forte, assim, olhando da Lua, né? Essa questão de que eu entendo que essa crítica ou essa forma de se colocar vem justamente por esperar muito e por saber, por ter uma confiança enorme no meu potencial ou no que eu posso fazer. Então, assim, coloca uma carga até maior do que colocaria em outras pessoas. Não se preocupa em proteger, se preocupa em extrair o melhor possível ou o que ela acredita o potencial. Eu entendo, faz sentido, né? E quando você responde o que você não concorda, o que muda no relacionamento com a sua mãe? Hoje, por exemplo, Uhum. até no posicionamento, no seu posicionamento. Hoje eu tenho isso com muito mais tranquilidade. Essa questão
da crítica era muito mais no passado, enfim, hoje isso já é muito mais leve, mas assim, ainda existe esses momentos, e quando eu coloco que eu não concordo, eu preciso colocar esse não concordo, olhando a partir desse ponto de vista dela, de que ela tem medo de que a gente repita os erros que ela cometeu, ou de que ela tem uma necessidade de colocar uma barreira entre o que ela fez e o que a gente faz. Assim. Então, não vem uma coisa mais amorosa, vem uma coisa mais direta e dura, mas que tem uma intenção aí de proteção. Mas aí você acionando aí o seu poder do amor aí, você consegue pôr todo esse amor aí nessa situação. Ouvir isso com tranquilidade. E o que que muda? O que mudou agora? Como você consegue enxergar sua mãe agora? Eu consigo enxergar com essa visão de que alguém que em determinados momentos o único recurso que ela tinha, que por medo age de uma forma impulsiva ou de uma forma reativa, né, ao invés de criar um diálogo maior. Muito bem. Então tá, agora imagina você com essa compreensão, né? Sabendo que ela fez o melhor que ela podia, né? Colocando todo esse amor aí nesse diálogo, né? O que que mudou lá no passado? E assim como um efeito dominó até o tempo presente, como é que fica a sua vida? Fica mais leve até para entender que não é uma questão de trata cada um dos filhos de uma forma ou tem preferências por um dos filhos por proteção. É que coloca a proteção de acordo com o que ela acha necessário. Então, se você não precisa de proteção, vai lá das caras, se mete, faz, que você é forte, eu acredito. Só que isso não vem com essas palavras, vem de uma forma mais dura. Da forma cachorrinho. Tá do cachorrinho. Exatamente. E na hora que isso fica entendido, tá bom, ser nada cachorrinho, ok, eu entendi e vou fazer o meu melhor. E nós vamos juntas, porque eu entendo que isso é por amor, eu consigo sentir essa empatia ou essa conexão mesmo. E imagina você na frente com esse comportamento lá no futuro. Como é que fica você no relacionamento familiar como um todo, com a sua mãe, com o seu esposo, com seus filhos, com todo mundo, em relação aos seus irmãos, né? Como que muda tudo? Traz essa leveza eu acho que é de acolher o sentimento do outro. Quando o outro se coloca dessa forma, por que ele está se colocando dessa forma, né? Eu vou simplesmente reagir com as minhas emoções e responder, ou eu vou ouvir sabendo ou tendo uma base empática naquele amor que eu senti, né, que eu ancorei de verdade. Então, se eu escuto com esse amor, eu vou filtrar o que eu estou escutando. Tudo bem. E o que que a Carla lá do futuro, toda amorosa, né? Toda compreensiva, pode dar de dica para a Carla do presente? Para manter essa escuta mais protegida, sem levar em conta os sentimentos passados. Assim, você está aqui, você sabe quem você sabe quem você ama, você sabe o seu poder. Então, escuta, acolhe para conseguir interagir. Faz sentido um pai e uma mãe tratar os filhos de forma igual? Os filhos são iguais? Eles têm as mesmas necessidades? Não. Um pai que faz isso, ele chega a ser até desumano, né? Sim, porque ele exige
a mesma coisa de pessoas diferentes, né? Né? Aliás, eu diria desumano porque ele não reconhece a individualidade de cada um, não é? Exatamente, a essência, né? Cada um traz uma essência. E uma mãe, ela consegue ver a essência de um filho, né? Por isso, talvez ela dá a dosagem com os recursos que ela tem, né? Talvez de cachorrinho, de borboleta, não sei, né? Ela dá com os recursos que ela tem, mas a essência do filho, a gente sabe que uma mãe tem, né? Acho que já nasce com ela, né? Eu acho que assim, eu tenho 2 meninos e tanto por dentro, um loiro moreno e os sentimentos e as ações. Tem até a questão de emotividade, de um, se eu falar mais duro, ele já sai chorando, e do outro, valeu, mãe, vou pensar nisso. Então, assim, a questão que fica para mim, às vezes, em relação a essa percepção é como fazer com que eles percebam que o amor é o mesmo, que o recurso é o mesmo, que a forma é diferente, né? E como é que você fica sabendo? Na verdade, assim, com eles, que ainda são crianças, a minha atitude é sempre explicar e fazer mais perguntas do que colocações. Justamente, perguntando, né? Não só para eles, Exatamente. como para sua mãe, como para o seu marido, né? Seus irmãos. É perguntando que a gente fica sabendo o que a pessoa está pensando realmente. Para você falar, imagina, o que você está falando não tem nada a ver, né? O meu ponto de vista é outro, a minha intenção é outra. Uhum. Quando a gente se expressa de forma assertiva e pergunta de forma assertiva, né? A gente tem mais possibilidades de esclarecer coisas que vivem só no nosso mundo, só no nosso mapa, Sim. né? Porque você começa a explorar o mapa do outro, né? Você começa a ter uma ideia do que, ele está pensando isso porque ele pensa assim. Então, Sim. eu preciso falar de outra forma ou agir de outra forma para que faça sentido para a pessoa. Né? Em vez de falar eu preciso, é interessante falar, é interessante eu agir dessa forma. Porque quando a gente fala eu tenho que, eu preciso que, são comunicações que a gente chama alienantes. É assim, você tira o poder da ação de você, né? Porque você precisa de uma motivação, você precisa querer realmente, né? Eu tenho que emagrecer. Neurologicamente, o cérebro já vai falar, não, muito, muito difícil, não vamos fazer, não. Então, fala, é interessante, é meio caminho andado. É interessante eu emagrecer, eu opto por emagrecer, né? São palavras mais assertivas. Né? Ótimo. Anotado aqui. O que você acha de você voltando aqui, ó, a Carla protegida, a Carla viajante e a Carla que vai aqui, tem a sabedoria de ir pelo passado, presente e futuro, ressignificando tudo. Como que é conversar com a sua mãe agora, com todo esse seu recurso? É tranquilizador porque evita conflitos que são desnecessários. Traz essa empatia, esse amor de escutar do outro, não importa se seja coerente ou não, se sejam coisas que você gosta ou não, mas você escuta, respira e não pira. E coloca o que faz sentido de volta, ou então até dá um tempo para que você não acabe entrando no embate com a outra pessoa, porque às vezes, por mais que você tenha razão, a pessoa não está preparada para ouvir aquilo naquele momento. Né? Sim. Quanto mais
aqui, de novo, né? Você já trouxe a energia do amor aqui, né? Quanto mais os hertz das energias, mais flui todas as energias, né? Todas são importantes, né? Mas quanto maior o hertz dela, mais flui aqui. A questão, quanto mais amor a gente põe, mais flui. Não tem sentido cada vez menos julgar alguém, até pelas próprias atitudes, né? Que a pessoa deu o melhor que ela tinha, quando a gente entende que a intenção dela é positiva, né? Certo. Na realidade, ela queria te ajudar. Talvez o recurso que ela tinha para fazer isso não era tão eficiente, né? A mensagem, o mensageiro se torna mais importante, o amor que você sente por ele, do que aquela mensagem em si, porque às vezes a mensagem está um pouco truncada, né? Sim. E aí, o que você aprendeu dessas dinâmicas todas? Foi importante? Mudou alguma coisa? Fez sentido? Foi bem importante. Eu acho que é uma forma, assim, prática e talvez até rápida de você conseguir colocar essa comunicação em etapas. Então, por que eu reajo assim? O que eu tenho que fazer para não reagir assim? Como é que eu tenho que me sentir? Vou ancorar esse sentimento para me colocar da maneira mais tranquila ou mais amorosa possível nessa comunicação. Então, eu acho que isso são ferramentas bem importantes, porque elas podem ser usadas, sei lá, imagina sentando até numa negociação, você pensando nessas etapas, você consegue ter muito mais clareza do que você vai negociar, de como por que a outra pessoa está agindo ou reagindo de uma determinada forma. E no âmbito familiar, pessoal, enfim, de amigos, de amizade, você ter essa clareza de que às vezes não é o que o outro está falando, ou não é o tom de voz. Se você tiver uma empatia, você vai conseguir sentir essa energia, essa colocação dele de uma forma mais amorosa. Muito bem, que bom. É isso aí. Eu espero que com essa aula, né, tenha te ajudado. É uma sessão aula, né? Sim, muito legal, muito bom. Gratidão por essa sessão aí. Fiquei muito feliz de ter sido sorteada lá e que a gente consiga ajudar outras pessoas com esse exemplo. Foi perfeito. Espero que sim. Então, um beijão para você. Eu vi que tem gente te chamando aí, eu não vou te segurar mais, não. Não, fica tranquila. Um beijo, super obrigado. Foi muito importante mesmo. Eu agradeço, né? E eu vou colocar essa última tela aqui para o pessoal depois se conectou para compartilhar, né? Porque é o que eu falo. Quando você é a roda da abundância, né? Agora, se você segura aquilo só para você, né? Aí você é energia, né? Você represa aquela energia, né? Aí não faz sentido também. Não flui para o universo e não retorna mais, né? Vai ficar ali guardadinho e acabou. Nem para você, nem para ninguém. Mas é isso. Exatamente. Aí. A gente chega lá, um dia a gente chega lá. Né? Beijão, Fê. Beijo, Fê. Até. Até a próxima.